Bom dia, bom dia a todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho mais uma vez falar da palavra do Senhor. E eu vou ler hoje no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 1 em diante. Mas antes eu quero dizer e lembrar aos irmãos que a religião verdadeira que liga você a Deus e que dá salvação são os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1, está escrito assim: todas as coisas que aconteceram no Antigo Testamento eram sombra das riquezas futuras. Por exemplo, os 12 patriarcas do Antigo Testamento simbolizavam os 12 apóstolos de Jesus que ia vir no futuro. E os 12 patriarcas obedeciam aos 10 mandamentos escritos na tábua de pedra pelo dedo de Deus. E os 12 apóstolos que veio agora no futuro, eles obedeciam a Jesus Cristo, porque Jesus, ele é a palavra de Deus, ele é o verbo encarnado. Por isso que está escrito, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Está dizendo que a palavra de Deus se materializou em carne e osso. Que é Jesus Cristo. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é os 10 mandamentos. Olha o que diz aqui, ó. A religião de aparência. Diz assim, ó. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus, e todas as coisas, pois, que vos disseres, que observai, e fazei, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e põem nos ombros dos homens, eles, porém, nem com dedo querem movê-lo. E faz todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga, as saudações nas praças e o serem chamado Rabi pelos homens. Rabi, Rabi, vós, porém, não queirais ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmão. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então aqui Deus, Jesus está falando para fugir da religião de aparência. Aqueles que dizem que é cristão, mas não obedecem. Então toda religião que foge do padrão dos 10 mandamentos, escrito pelo dedo de Deus, todas essas religiões são falsas. Igreja Católica, Umbanda, Candomblé, Voodoo, todas. A única religião verdadeira é a doutrina dos 10 mandamentos. Porque a doutrina dos 10 mandamentos é o Jesus Cristo encarnado. Por isso que diz no livro de João que o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, se você diz que é cristão e não obedece os 10 mandamentos, você é falso. Se você faz culto com imagem de escultura, faz culto a outros espíritos, outros deuses, você está servindo a demônio. Isso que está escrito na Bíblia. Por isso que Jesus me disse, muitos naquele dia dirão, Senhor, em teu nome expulsamos demônio e curamos enfermo. E Jesus disse, eu os direi abertamente, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Por quê? Porque eles não obedeciam os mandamentos. Deus só reconhece como filho aquele que luta e esforça para andar e permanecer dentro dos 10 mandamentos. Este é cristão verdadeiro. Fora disso, você é falso. Entendeu? Bom dia a todos os irmãos e a paz do Senhor Jesus Cristo.